Por que eu não estou conseguindo ver os participantes aqui? Da outra vez eu conseguia vê-los. Acho que tem uma barrinha em cima da tela que você está me vendo para mostrar mais. Provavelmente deve estar acionado só uma. Aí você só me vê. Olá, Michele. Oi, Vivian. Sejam bem-vindas. Acho que elas ainda não entraram. Aqui conectando o áudio. Você está vendo passar os slides? Tô. Baixa um pouquinho, Si, por favor. Melhor? Sim, obrigado. Michele e Vivian, vocês estão vindo? Às vezes o pessoal entra, mas está com o áudio fechado ainda. Então, aí sobre o áudio, Sidney, se começar com ruído, aí você trava e eu desbloqueio o meu. Tá bom. É, como nós fizemos aquele dia. Sempre é bom. Você ouviu um gato aí? É, eu ouvi. Esse eu não controlo muito, viu? É o seu? É. Faz parte. Você recebeu o link, mano? Você recebeu? Oi, Vivian, Michele, vocês nos escutam? Daniel. Oi, Daniel. Se de repente vocês estiverem sem o som, digita no chat, por favor, se vocês estão nos ouvindo, pode ser? Eu estou vendo no sistema aqui, não está constando como o microfone de vocês ligado. Não sei se vocês estão no smartphone, se vocês desabilitaram o som. Ok, Michele, vi que você levantou a mão. Obrigado. Eu ia perguntar onde você viu que ela levantou a mão que eu não vi. Aparece um sinalzinho aqui, você viu lá na direita, em cima?
Ah, agora eu vi, agora eu Muito vi. bem, Michele, seja bem-vinda. Bom que você está conosco novamente. Obrigado aí pelo seu carinho. Estamos só Eba! esperando bater 8 horas para nós iniciarmos. Mônica está entrando. Eu acho que a Mônica é minha. Eu acho não, a Mônica é minha amiga de escola, acredita, Simone? Olha que bacana, gente. Maravilha. Que legal, Sidney. Muito bem, Michele. Arrumou seu áudio, valeu. Agora eu vou ter que coisar o meu aqui. Oi, Mônica, você nos escuta? Sim, Seja bem-vinda. obrigada. Tudo Deixa eu bem ver se eu aí? consigo. Tudo jóia. Deixa eu ver se eu consigo ligar o vídeo aqui. Fiquei feliz com a sua inscrição. Prazer ter você aqui, viu? Ah, o prazer é todo meu. Ah, muito bem a você aí. Seja bem-vinda. Obrigada. Como é que tá em Santos? Como é que estão as coisas em Santos? Frio. A praia continua fechada. É, né? Parece que vai continuar, né? Pelo que eu consultei agora. Ainda Parece que sim. tá muito sem perspectiva. Minha entrevista foi adiada, só consegui marcar lá para setembro, então, nossa, tá gerando muita ansiedade. Mas a gente vai levando. Ah, muito bem. Pensamento positivo. Sempre. O que não está no nosso controle, Mônica, a gente precisa respirar fundo e deixar correr um pouquinho. Gente, para quem está chegando agora, em especial aqueles que não estavam conosco na última quarta, porque os que já participaram já conhecem um pouquinho da ferramenta. Então, quem está chegando agora, se quiser ir testando aí, abrir microfone, fechar microfone, abrir câmera, fechar câmera, tá bom? Se você correr o mouse na tela, você vai ver os comandos aí. Os comandos mudam de acordo com a versão do Zoom que você tem instalado e de acordo com a tua plataforma. Se você está no smartphone, se você está no tablet, num computador. Mas, enfim, correndo o mouse ou correndo o dedo na tela, você vai ver os comandos. Nós estamos só esperando bater 8 horas para nós iniciarmos, tá bom? Estamos aqui aquecendo. Bom, Sidney. Oi, Daniel. Tô te vendo também. Oi, Simone, tudo bom? Tudo bem? Que prazer Deu tê-lo um pau no aqui. computador aí. Tranquilo, acontece. Eu tô em Guarujá, eu tava aquele negócio do meu pai lá, eu tive que ir pra lá, entendeu? Hoje eu tive que buscar remédio para ele em Santos e foi meio corrido. Agora eu liguei o computador, eu tô vendo aqui as ferramentas, né? Já tenho o vídeo, né? Eu tô conseguindo ver. Tá vendo a E o apresentação? microfone. Tô vendo, tô Perfeito, vendo. tá ótimo. A única coisa que, assim, eu vou acessar o Excel. Ah, eu consigo acessar o Excel que eu fiz da tabela, né? Eu fiz de novo o Excel desse item. Legal. Gente, ó, Sidney, 8 horas. Tem mais alguém que você mandou o link para entrar na sala? Eu fiz a lista de transmissão, tinha quase 25 pessoas. Eu estou aqui com o meu WhatsApp aberto para ver se alguém se manifesta. Eu acho que a gente pode dar mais um minutinho e aí começamos tipo 8:01. Até em Tá. respeito por quem já está aqui, né, Si? Sim, com certeza. Bom, tá friozinho, não, gente? Ah, À aqui, noite né? esfria bastante. Ah, acho que era meio tenso aqui por causa do frio, né? Mas estarmos aqui, né, nessa sala com todos, buscando trocar conhecimento, trocar, né, de forma construtiva, que a gente possa sair com algum insight, alguma coisa nova, né? Sempre a gente, na nossa vida, sempre a gente está aprendendo, né? Tanto com todas as pessoas ao nosso redor. Basta a gente estar, né, disposto a isso, com uma escuta ativa. Hoje mesmo eu vi um vídeo de uma pessoa que eu gosto muito, que falava da importância da escuta ativa, né? O quanto isso é importante para a gente, para a pessoa que a gente está ouvindo, né? Então,
desde o momento que a gente acorda, que a gente coloca, sei lá, uma música para escutar, o quanto aquilo está mexendo e está entrando, né, no nosso pensamento, está fazendo refletir, quando a gente às vezes está conversando com alguma pessoa, né? Então, esse é um momento, por mais que não estamos assim todos juntos fisicamente, né, para ter esse calor humano, mas esse encontro tem essa proposta, tá? De trazer esse calor humano, cada um na sua casa, mas todos buscando algo a mais, né? Até para entender melhor esse cenário que, né, que todo mundo está falando do novo, mas que é o novo agora, que já não é tão novo assim e que vai ficar entre nós, né? Então, acho que uma das maiores virtudes que a gente tem é a adaptação, né? O ser humano, ele se adapta, né, a tudo que vem, né? Então, quantas coisas têm sido descobertas aí nesse período. Tá? Bom, Sidney, acho que a gente já pode começar, em respeito Sim. às pessoas. Eu estou aqui, tem gente solicitando inscrição agora, estou aqui manuseando, lidando com isso, tem gente entrando, acho que a bola do jogo está contigo, sim. Pode ser? Oi, Márcia, tudo bom? Oi, gente, tudo bem? Tudo bem? Prazer tê-la aqui novamente. Caiu minha conexão aqui, fiquei perdida. Agora sim, lascou-se. Normal, né? Falo que o Murphy, ele sempre vem, né, nos fazer uma visitinha de vez em quando, bem nessas horas, né? Sim. Ai, meu Deus, como você fica desesperada, vai perder tudo. Não, mas a gente ainda não começou. A gente vai começar agora. Que bom. Bom, vou pedir para vocês, gente, bloquearem o microfone, até para a gente não ter nenhum ruidinho que desvie a nossa atenção. E no final, né, a gente vai ter um momento para perguntas, para a gente trocar, né, ideias, enfim, o que né, veio de insight, o que vocês estão levando, né, e o que vocês gostariam de complementar. Então, nesse momento, a gente desativa o microfone, tudo bem? Então, quero dizer que é uma honra, um prazer enorme ter vocês aqui para dividir com a gente esse momento. Nós preparamos esse segundo webinário do autoconhecimento com muito carinho, muito conteúdo, né? Tanto eu quanto o Sidney, a gente vem numa jornada aí, aprendendo muito com pessoas que já estão caminhando há um tempo, né, nessa área do autoconhecimento, inteligência emocional, né? O autoconhecimento, ele é um dos pilares dentro da inteligência emocional. Então, e esse tema, ele foi, como que surgiu, né? Você pode passar, Sidney, a apresentação? Claro. Pode já ir para o terceiro. Quer dizer, desculpa, antes de falar por que surgiu o tema, né? Quero me apresentar, né? Quem sou eu, porque tem carinhas novas aqui, rostinhos novos. Então, eu sou a Simone, a minha formação é em engenharia, né? Por mais que seja uma área exata, eu sempre fui... Opa, tem algum ruidinho aqui. Sidney, você bloqueia? Deixa eu ver aqui de onde vem. Próxima estação. Pronto. Pronto? Pronto. Então, como tu vai falando, por mais da minha formação ser na área de exatas, eu sempre fui curiosa e apaixonada por desenvolvimento humano. Então, eu sempre gostei muito de entender as pessoas, sempre me colocando no lugar delas. Então, empatia é uma coisa que eu tenho praticado bastante. E por isso, tudo isso me levou a querer fazer a especialização em Coach Ikigai, que é uma filosofia japonesa, onde a sua virtude é ajudar as pessoas a descobrir a sua razão de ser, né? A sua razão de viver. E eu passo a bola para o meu parceiro Sidney. Muito bem, gente. Por exclusão, nessa tela, só sobrou esse sujeito que está à direita de vocês. Eu não corto o cabelo, vai fazer 90 dias, então se você me visse na rua, talvez achasse que eu estou com os cabelos quase como os da Simone, mas brincadeiras à parte, eu estou aqui à direita. Eu trabalho com pessoas desde sempre, então são mais de 30 anos de carreira.
nos últimos tempos, muito focado em desenvolvimento de pessoas e de equipe de trabalho. Eu tenho uma consultoria de treinamento corporativo, a Távola, e de uns 5 anos para cá, muito focado na mentoria e no coaching de negócios. Eu tenho as duas formações, então o meu desafio profissional há um certo tempo e daqui para frente é ajudar pessoas que têm negócio próprio a desenvolverem os seus modelos de negócio, e isso passa inevitavelmente pelo desenvolvimento pessoal. Então, nada como resumir 30 e poucos anos de carreira em 30 e poucos segundos para nós podermos avançar. É um prazer ter vocês aqui. Eu e a Simone, como nós já fizemos na quarta-feira passada, no webinar sobre equilíbrio entre vida pessoal e profissional, a gente vai revezar aqui a condução. Eu estou também no suporte aqui, um olho no gato, o outro na sardinha. Eu estou olhando o WhatsApp para ver se alguém tem dificuldade para acessar. A proposta é que seja praticamente um bate-papo. Nós temos um conteúdo. Então, se alguém em algum momento quiser compartilhar, basta liberar o seu áudio, tá bom? Se alguém tiver sem áudio, digita no chat. E nós, no final, teremos um tempo aí de perguntas, de respostas, de bate-papo, mais do que nunca. A nossa previsão é esticarmos aqui, alongarmos até as 21, né, Simone? Sim. Muito bem, é isso, gente. Vamos trabalhar. Vai. Você, Simone, você. Tá. Bom, a Escola da Alma, que é o nome do nosso projeto, que startou tudo isso, que deu início ao webinário primeiro que a gente fez sobre equilíbrio e, conforme o Sidney falou, e esse segundo sobre autoconhecimento, né? E por que a gente decidiu criar esse projeto? Porque através de uma angústia, de uma insatisfação até nossa, de olhar para as pessoas muito mais do que só um raciocínio lógico, do que somente a saúde física, a saúde mental, mas também de voltar para o terceiro elemento, né, que é a alma. Então, quando a gente chegou a discutir, né, conversar, eu e o Sidney, a gente viu, poxa, a gente tem escolas voltadas para a educação, que ajudam as pessoas a pensarem tecnicamente, mas e como essas pessoas lidam com comportamentos, com divergências, com conflitos, com fragilidades? E foi nesses questionamentos que nós tivemos que surgiu a ideia da Escola da Alma. Por que não falar com as pessoas, ajudando nesse processo de se conhecer, né, de cuidar, de alimentar essa alma, que a gente acredita que a alma é aquela coisa, aquela essência que nós temos. Quando isso aflora, a gente não vê o tempo passar, né? Se a gente parar para pensar assim, olha, lembra na infância, quando você brincava, você notava que o tempo passava rápido, não, você nem prestava atenção no tempo, porque era uma coisa muito prazerosa. Isso se perdeu? Não, isso ainda continua, porque hoje, como adultos, tem coisas que a gente faz que a gente fala, nossa, o tempo passou em frações de segundos. E tem coisas que a gente fala, nossa, o tempo parece que não passa. Mas vocês concordam que o tempo, ele continua sendo o mesmo? Na verdade, é o quanto aquilo nos afeta. Então, foi nesse caminho que a Escola da Alma, né, surgiu para a gente continuar cuidando e alimentando as almas que desejarem chegar até nós. E aí a gente pôs ali aquele triângulo vermelhinho. Quando nós falamos dessa busca, nós estamos falando desse ponto de encontro ali entre diferentes dimensões de quem nós somos, corpo, mente e alma. Essa área que está ali na essência de cada um, dentro de cada um, o que faz brilhar os nossos olhos, e por isso escolhemos essa foto, que está aí no fundo de tela, o que faz brilhar os teus olhos, para onde você olha buscando as respostas que você está buscando o teu crescimento, o teu autoconhecimento. Queria destacar rapidamente que esse projeto se iniciou com uma pesquisa que ficou na internet por cerca de 10 dias, com essa pergunta que está na tela, como será depois da quarentena?
Nós tivemos mais de 100 respondentes. Surgiram 2 grandes temas na pesquisa. O tema que nós trabalhamos na semana passada, o equilíbrio entre vida pessoal e profissional, com 42% das respostas destacando essa área como sendo um tema de interesse e 36% destacando o autoconhecimento. E por isso nós iniciamos a Escola da Alma com esses dois temas, com esses 2 webinários, né? E hoje vamos falar de autoconhecimento com vocês. Seguindo aqui, eu queria fazer essa pergunta, por onde eu começo, e eu vou passar a bola para a Simone. Obrigada pela passada da bola. Por onde eu começo? Bom, essa é a grande questão, né? A pergunta de $1 milhão, né? Por onde eu começo? E esse quadro, essa foto não está aqui por acaso. Realmente, é essa imagem que a gente se depara quando vem esse questionamento. Por quê? Porque cada um tem um caminho que faça mais sentido. Então, quando eu falo para você assim, olha, eu vou te vender o caminho da felicidade, ou eu vou te indicar onde você vai achar, onde você vai se encontrar. Eu não estaria sendo coerente com você falando isso. Então, por isso que a gente coloca, né, até no processo de coaching, a gente fala assim, que caminho faz mais sentido para você? Então, o autoconhecimento a gente pode adquirir de diversas maneiras. A gente pode, através de terapias, de meditação, de busca do silêncio. Então, tem muitas pessoas, tem estudos que revelam que as pessoas começam a se conhecer melhor no silêncio, né? Então, cada um vai achando o seu caminho e vai subindo, vamos dizer assim, degrau por degrau dessa escada, que a gente sabe que não é um processo fácil, mas ele também é muito libertador, né? Se conhecer dos seus medos, das suas fragilidades, das suas angústias, né? Se autoconhecer é você poder saber que aquela fragilidade, o quanto ela te afeta. Então, num cenário, num conflito, numa discussão, aquela emoção que vem à tona, talvez ela esteja ali tão intensa em função de uma fragilidade sua. E ao conhecer essa fragilidade, você tem o controle do quanto aquela emoção te afeta ou não. Porque uma coisa é fato, a gente não pode controlar o outro, mas a gente pode controlar o que a gente sente naquele momento. Então, se conhecer é também se abrir para ter esse controle dessa emoção que tá ali à tona, sendo ela positiva ou negativa. Pode passar, Sidney. Eu queria só fazer uma provocação, se antes de nós passarmos a tela, enquanto Simone e eu conversávamos para irmos estruturando esse começo de Escola da Alma, um dos pontos que nos uniu, que nos fez encontrarmos um caminho para irmos estruturando, né, Simone? Sim. Foi a honestidade conosco mesmos de assumirmos que nós não temos essas respostas, mas que nós temos o forte princípio, a forte vontade de buscá-las. Então, o que nós estamos compartilhando aqui, muito longe de qualquer pretensão de termos respostas prontas, como se fossem fórmulas mágicas, como nós não acreditamos nessas fórmulas mágicas, o que nós temos aqui são muito mais perguntas, são muito mais provocações positivas, como eu gosto de pensar enquanto coach, do que respostas. Então, quando eu penso nessa pergunta, por onde eu começo, eu penso muito nas minhas conversas com a Simone, né, Simone? Estruturando esse início de Escola da Alma, mas tipo, e aí, né? Aonde a gente vai com isso? Qual é o nosso caminho? Nós estamos construindo isso e estamos compartilhando isso com vocês. Exatamente. E esse próximo slide, eu queria que vocês olhassem para essa foto. Ela mostra um homem olhando
no espelho, né, no vidro de uma loja que reflete, e a imagem que ele vê é de um menino. Eles estão usando a mesma roupa, né, e ele se depara com uma reação assim, nossa, peraí, né? Será que eu tô vendo, será que eu tô me vendo na versão menino? E eu quis colocar essa imagem aqui realmente para a gente refletir um pouquinho sobre isso, né? Todos nós sabemos que desde o momento que a gente nasce, a gente recebe diversas influências, né? Exemplos na nossa vida. Então, esse P aqui, eu costumo chamar de são os P's programadores. Então, desde o momento que a gente nasce, a gente tem os nossos pais que estão nos ajudando, que estão nos educando, que são a primeira fonte de informação, de exemplo, de coisas que a gente começa a conhecer, né, que constrói a nossa educação. Aí depois o próximo P são os professores. São os professores. E aí depois vem os parceiros. Para quem segue alguma religião, vem os pastores, padres, os parentes. Enfim, a gente tem influências de todos os lados, né? Mas eu coloquei essa foto justamente porque no momento que a gente olha, ele consegue ver uma criança. E essa criança não deixou de existir. Essa criança ainda está dentro da gente. E o quanto essa criança, até chegar nesse adulto, quais são as verdades? Quais são as influências? O que de fato sou eu? E o que de fato são as influências e o gosto, o desejo do meu pai ou da minha mãe? Será que realmente esse meu comportamento faz sentido nesse momento da minha vida? Ou será que eu trago de alguém? Então são esses pontos, que são os P's programadores que a gente naturalmente acaba deixando na nossa vida, no nosso dia a dia. Pode passar, Cid, se você quiser complementar, pode ficar à vontade. Tranquilo, eu vou passar aqui. E quem é você nessa multidão, né? Então, nessa busca, quando você começa a se questionar, né, de fato, se isso faz sentido, né? Até assim, eu não sei, né, se tem alguém aqui, mas teve uma vez, né, nessa busca que eu tô do autoconhecimento, que eu olhei para minhas roupas e eu falei, nossa, isso já não faz mais sentido para mim. Então, só para exemplificar para vocês, até isso acaba afetando, porque a gente já começa a entrar, né, nessa jornada que é muito libertadora, porque a gente descobre fragilidades que a gente julgava não ter, mas que a gente começa a aceitar mais fácil. Então, automaticamente vem a compaixão. E isso é muito gratificante, porque você se permite também, nos dias ruins, aceitar sem se culpar. E a pergunta do quem é você nessa multidão, né, tem um exercício que a gente usa no processo de coaching, já no começo, para a gente tentar entender qual é esse perfil predominante nesse momento na sua vida. E essa ferramenta, que vocês receberam, é um exercício de avaliação comportamental, ele destaca 4 perfis. É a águia, o lobo, o gato e o tubarão. Não tem um melhor que o outro. Na verdade, os 4 têm as suas competências positivas e têm o seu lado sombra. Né, que eu digo assim, que o lado sombra é aquilo que a gente precisa ainda digerir, conhecer melhor para saber lidar. Porque ele gera essas emoções que às vezes a gente não consegue controlar. Então, esse exercício, quando o Sidney mandou, né, para vocês, eu não sei se todos conseguiram fazer, mas aqueles que não conseguiram, tudo bem, façam depois, num momento tranquilo aí de vocês. Esse exercício é muito interessante, gente. E são 25 questões, múltiplas escolhas. E o ideal é que vocês façam sem pensar muito tempo numa questão. Quando a gente fica avaliando muito tempo uma questão, a gente começa a achar a resposta que deveria ser a que estão esperando de mim. Então, eu começo a, vamos dizer assim, burlar um pouco o resultado. Então, é aquela coisa, li a pergunta, putz, me veio já na cabeça a alternativa B. Então, não fica pensando nas demais, coloca aquela. Porque aí o resultado não será tendencioso e vai ser o mais realista possível. Porque é aí que começa um processo de se conhecer.
no final desse exercício, vocês vão ver quais perfis estão predominando na sua vida nesse momento. E uma coisa que vale ressaltar, que esse exercício, ele não é assim, eu sou tubarão agora, tubarão com lobo. Pode ser que daqui um ano você esteja num outro cenário, com outro emprego, e você refaça o exercício, seus arquétipos, que são esses perfis, eles mudem totalmente. Porque isso aconteceu comigo. Eu, quando estava no universo corporativo, numa área super voltada a números, resultados, o meu perfil foi 1. E hoje, que eu estou muito mais tranquila, mais, vamos dizer assim, com significado em relação ao meu trabalho, o meu resultado deu outro. Tá? Então, é uma coisa que muda, assim, em função do momento que você está e do ambiente que você também vive. Tá bom? Então, a gente não vai explicar tanto sobre o exercício, mas isso até em respeito às pessoas que não conseguiram fazer, para depois fazerem. E aí eu quero falar um pouquinho de cada perfil. Pode passar, Sidney. Queria só fazer um comentário, se pode ser que alguns não tenham recebido, inclusive aqueles que acabaram se inscrevendo agora. E pode ser que alguém não tenha recebido, porque nós fizemos uma lista de transmissão, mas às vezes a lista não funciona dependendo se você tem, por exemplo, o meu contato ou da Simone salvo no seu telefone ou não. O fato é, se você não recebeu o questionário, manda o WhatsApp para nós, agora ou depois, e nós encaminhamos, ok? Isso mesmo, Sidney. Bem lembrado. Bom, então falando um pouquinho de cada perfil, né? O tubarão, ele tem um perfil mais pragmático. É aquele perfil voltado no resultado, ele é muito objetivo, ele é assertivo, ele sabe como fazer para chegar no resultado. Então, geralmente, pessoas que trabalham na área de vendas, né, têm esse perfil. E o que move eles? O questionamento do o quê. Então, assim, o que você quer me dizer com isso? Né? O que você espera desse resultado? Então, eles são muito, muito focado, muito assertivo. Então, muitas das vezes caracterizam esse perfil como agressivo, mas não é nesse sentido de prejudicar, mas sim porque eles, vamos dizer assim, a engrenagem deles rodam assim. Então, se eles são focados em resultado, eles não têm tempo para perder. Então, por isso que às vezes muitos são taxados de agressivos, tá? Então, é até interessante, porque quando você conhece um pouco o perfil da pessoa, você começa a ter mais aceitação, porque você fala, não, ele é assim, em função desse arquétipo que está tão aflorado, né? Então, até no processo de coaching, quando a gente vê, isso vem para trazer também como a linguagem que a gente vai usar durante, né, o processo com aquele coach, que é o cliente. Porque dependendo de como for o perfil dele, eu não posso usar uma linguagem que talvez seja muito detalhada para quem busca foco. O próximo perfil é o lobo, que é o racional, é o metódico, é voltado à eficiência, busca segurança. Então, esse perfil, ele tem uma certa dificuldade para lidar com mudanças. Então, assim, ele gosta daquela zona de conforto, ele é conservador e sempre o questionamento que ele faz é como. Então, quando vem essa pergunta do como, já traz, né, a questão do detalhe. Mas como eu vou fazer? Mas como você deseja? Você, né, já busca esse detalhe na própria fala. Então, se você, né, ouvindo isso, lembrou de alguma pessoa que é muito detalhista, que preza pela segurança, conservador, provavelmente o lobo dele deve ser muito alto. O próximo é o gato, né? Eu sou uma pessoa totalmente gata, né? Não, gata no bom sentido. Até não sou legal, né? Desculpa, gente. Tá se complicando, Simone, tá se complicando. Eu tô me complicando. Vou falar que eu sou gateira, gente, melhor. Gateira.
E Bom, que é eu, como seu marido, posso dizer que eu acho você gata. muito obrigada, mas não vai levar. Que bom, Desculpe né? a interrupção, mas eu achei necessário. Muito bem. Então, esse perfil, ele é voltado a relacionamento, gente. Então, assim, ele sempre está preocupado. O que move, né? A pergunta que vem para o gato é quem, por quem, né? Quem precisa, quem está envolvido, quem está falando nesse momento. Então, envolve muito sentimento, porque tem a pessoa muito valorizada ali. Então, é gregário. Então, aquela pessoa assim, vamos juntar todo mundo e fazer uma festa. Esse é o gato. E é emotivo, né? Então, o gato, esse controle de emoções é uma coisa, é um lado um pouquinho sombra do gato, né? Como controlar se é uma pessoa totalmente pessoas, né? Para não deixar que a frustração abale, né? Deixe a pessoa triste, enfim. E o último perfil é a águia, né? A águia é o lado experimental, inovador, é aquele que, nossa, gente, sou visionário, vamos fazer isso agora, então tive uma ideia, já liga para todo mundo, você compra essa ideia, você também, opa, uhul, vai dar certo. Essa é a águia. E ela é movida ao porquê, né? Então, ela questiona, mas vamos dizer assim, se pegar o lobo e a águia, eles conflitam. Porque um quer detalhe, e a águia questiona, mas por que precisa tanto detalhe? Vamos, eu tô sentindo, é movida à intuição, é inovadora, criativa. Então, a águia, assim, vamos dizer assim, que é o lado positivo, tudo vai dar certo. Né? Então, pegando em resumo, né? Cada perfil tem as suas qualidades, cada perfil tem as suas sombras também, os seus desafios. O interessante é que a gente, depois de fazer esse exercício, avalie, olha, eu sou, né, no meu caso, Simone, eu sou gato com águia. Então eu sei, putz, eu já tenho a águia realçada, eu já, né, fico empolgada com as ideias. Tem o gato que atrai pessoas. Então, eu preciso de alguém ou desenvolver competências que me ajude a ser mais metódica, que busque um pouco, tá com o pé no chão, que é o lobo, e eu preciso do tubarão para focar no resultado. Então, essas habilidades e competências que a gente começa a ter mais consciência e propor um plano de ação. Então, se eu sou gato e águia, eu preciso desenvolver mais os outros dois, porque eu sei que isso vai me ajudar, por exemplo, no meu trabalho. Tá? Então, por isso que esse exercício eu reforço para vocês, façam. Ele é muito interessante. São questões realmente que foram estudadas, embasadas, e eles trazem respostas que vocês vão ficar bem satisfeitos com aquela descoberta e querendo também desenvolver outras que precisam e que agora ficaram mais claras para vocês. Pode passar, Sidney. Muito bem. E aí, É com você. a ideia de nós termos um instrumento de avaliação de perfil é porque nós entendemos que um caminho possível, um início possível de um processo de autoconhecimento é um processo de olhar para si e de mapear, bom, quais são os meus pontos fortes e quais são os meus pontos a melhorar. Aonde eu já tenho as coisas caminhando bem e aonde eu ainda tenho uma lição de casa para desenvolver. Então, esse instrumento que nós compartilhamos, e eu de novo reforço, se você não recebeu, por qualquer motivo, nos manda o WhatsApp que nós enviamos para você novamente, esse instrumento, essa foto, como eu gosto de pensar, esse mapeamento do teu perfil no teu atual momento de vida, é um caminho possível para iniciar um processo de autoconhecimento ou para retomar um processo se de repente nos últimos tempos você de certa forma se afastou dos teus processos de autoconhecimento. E aí, assim, é mais do que evidente que nós estamos falando aqui de algo que, ao ser um processo, é um processo que é uma longa jornada,
a vida toda. Portanto, se pressupõe que você vai dar um passo de cada vez. E uma ideia que eu gosto muito é que a direção importa mais do que a velocidade. E Clarice Lispector, inclusive, tem um poema sobre isso, né? Então, se você, feito esse mapeamento, se você, após identificar o teu perfil hoje, os teus pontos fortes, os teus pontos a melhorar, se você decide que você vai iniciar um processo de mudança, de desenvolvimento pessoal, a partir do teu autoconhecimento, em que direção você vai mudar? E aí vem a premissa dos bons vinhos, né? Um princípio que pode ser um princípio de vida. Ser um pouco melhor a cada dia. Exatamente como a metáfora dos bons vinhos que vão envelhecendo e vão ficando melhores a cada dia. Para fechar essa tela, uma outra premissa, que nós somos seres gregários, ou seja, nós somos seres feitos para vivermos em grupo. Então, o autoconhecimento também se intensifica, se encorpa nessa relação com o outro. E quem é o outro? O outro, via de regra, é um outro eu. É uma versão diferente da minha versão. Então, aonde que, na convivência, nós podemos nos ajudar nos nossos processos de autoconhecimento. Dito isso, eu vou passar uma tela, essa aqui, com essa provocação do vamos entender melhor. Então, os pontos fortes, quais são os seus pontos fortes no teu atual momento de vida? Os aspectos em que você manifesta as tuas melhores qualidades e quais são os teus pontos a melhorar, ou seja, os aspectos em que você manifesta dificuldades, ou seja, não são as tuas melhores qualidades. O que você deseja melhorar? Então, a partir desse reconhecimento de pontos fortes e pontos a melhorar, iniciar um processo de mudança, um processo de desenvolvimento pessoal. E, evidentemente, esse processo, como já que somos seres gregários, vivemos em grupos, vivemos em bando, vivemos em sociedade, quem pode te oferecer suporte? E essa frase que está aí, essa última pergunta, quem foi que disse que você precisa fazer tudo sozinho? Eu, particularmente, adoro essa frase. Porque muitas vezes parece que, por sermos adultos, nós somos obrigados a termos resposta para tudo. É como se nós, ao termos dúvidas, ao não sabermos determinadas respostas, é como se nós ficássemos mal na fita. E isso, para mim, pelo menos, né, Simone, para nós, isso não faz o menor sentido. Então, quem pode te oferecer suporte no teu processo de autoconhecimento? A nossa proposta da Escola da Alma também tem a ver com isso, que nós possamos encontrar as nossas respostas, cada um as suas, e nós, enquanto coletivo, que nós possamos encontrar as nossas respostas juntos, né? Enquanto seres que vivem e que se enriquecem em todos os sentidos juntos. Nós queremos apresentar uma cena, é uma cena que é especial para a minha geração. Quem é da minha geração provavelmente tem apreço por esse personagem. A Simone está rindo porque a Simone é muito jovem, então ela assistiu esse filme na sessão da tarde. Eu assisti esses filmes no cinema, então para mim eu tenho um apreço diferente por esse personagem. É uma cena do Yoda, do mestre Yoda, dos filmes do Guerra nas Estrelas. E o mestre Yoda é aquele sujeito, para quem não acompanhou os filmes, enfim, ele era um mestre Jedi. Os Jedi eram como se fosse uma confraria, vou usar esse termo, de sujeitos que tinham um equilíbrio pessoal elevado, um autoconhecimento elevado, e embora fossem absolutamente habilidosos no uso de espadas, de sabres de luz, e conseguissem, com o poder da mente, movimentar objetos, eles eram de índole pacífica. Então, a grosso modo, numa metáfora mais genérica, os mestres Jedi eram como se fossem uma mistura de samurais com sujeitos com capacidades telecinéticas.
O mestre Yoda, que vai aparecer nessa cena, em especial, era o grande mestre Jedi. Nessa cena, o mestre Yoda vai se confrontar com o seu lado sombra, vai se confrontar com as suas fraquezas, ou seja, com o seu lado pouco brilhante. É uma cena rápida, não é cena dos filmes, é uma cena de um seriado animado que passava na paralela dos filmes do cinema. Eu vou abrir aqui a cena para vocês, é uma cena rápida, tá bom? Vamos assisti-la, são só 3 minutos e meio, e depois falamos a respeito. Pode ser? Show yourself. Yoda hates me. Yes. Yoda plays not with me anymore. Yoda thinks me not worthy. Yoda recognizes you not. See not what is inside Yoda. I choose not to give you power. And yet you spend your days in the decadence of war. And with that, I grow inside you. Know your true self. Face me now, or I will devour you. Part of me, you are not. Part of you, I am. Part of all that lives. Why do you hate what gives you power? Yoda thinks me not worthy. Recognize you, I do. Part of me you are. Yes. But power over me you have not. Through patience and training, it is I who control you. Control over me you have not. My dark side you are. Reject you I do. Muito bem. Espero que vocês Não, esse vai entrar numa outra. Pronto, tirei. acho que tem que fechar isso, a apresentação. Fechei. Espero que vocês Desculpa, tenham gente. curtido. Quando nós pensamos... Eu já vou abrir a tela seguinte, Si, que eu já vou linkar com o Brené Brown, tá bom? Tá ótimo. Depois você complementa à vontade. Quando nós escolhemos essa cena, brincadeiras à parte,
essa cena tem mais significado para a minha geração do que para a geração da Simone, de repente, por conta de termos vivido esses personagens em momentos diferentes. Para mim, especificamente, o personagem do Yoda representa muito essa questão da força, do equilíbrio, do autoconhecimento, mas mesmo alguém como Yoda, ao se confrontar com o seu lado sombrio, com a sua fraqueza, o Yoda tem dificuldades em lidar com isso. E é essa metáfora que está presente na cena. E aí surgem frases ditas pelo lado sombrio do Yoda, do tipo, não sou digno, né? Você me odeia. E muitas vezes são reações que muitos de nós temos diante das nossas fraquezas, dos nossos pontos pouco brilhantes, para não dizer do nosso lado sombrio mesmo. Nós nos envergonhamos muitas vezes disso. De certa forma, nós somos educados a acreditar que esse aspecto de nós mesmos é pouco digno, para não dizer que é digno de vergonha. Mas é necessário olhar para isso com outros olhos, e aqui entra a figura dessa pesquisadora americana, para quem não conhece, a Brené Brown. Ela estuda esses temas do medo, da vergonha, da vulnerabilidade, e estuda formas de aceitarmos a nossa própria imperfeição. O título do livro, ela tem alguns livros já em português. O título desse livro que está aí na tela já deixa muito claro esse pensamento dela, essa arte da imperfeição. Como que nós olhamos para o nosso lado sombra, como que nós olhamos para esses aspectos que culturalmente são tidos como pouco dignos, como merecedores de vergonha, e nós trabalhamos a aceitação disso, trabalhamos a compaixão e a sintonia com as nossas próprias fraquezas e com as fraquezas alheias, e nesse processo a nossa própria autoimagem melhora, o nosso valor pessoal cresce, porque nós entendemos, como Yoda, ao final da sequência mostrada, nós entendemos que aqueles elementos de fraqueza, de pouco brilho, são parte do nosso ser, estão no mundo, assim como o nosso lado brilhante, e eles merecem o mesmo espaço. E isso vale, claro, para qualquer manifestação do lado sombrio. Para alguns vai ser uma questão de muita impaciência, ou de nervosismo, ou de presunção, ou de medo, ou de insegurança, ou de raiva, qualquer que seja a questão, como que cada um de nós, no seu processo de autoconhecimento, lida com esses elementos, lida com essas fraquezas, com esses pontos a melhorar, porque, inclusive, estão nesses pontos a nossa maior margem de desenvolvimento pessoal. Porque se eu olho para as minhas boas qualidades e, por exemplo, faço um exercício, cada um de nós faz o exercício, e me dou notas para as minhas boas qualidades, e essas notas podem ser 7, 7,5, 8, 9, a minha margem de melhora nessas qualidades é pequena. Porque a pessoa já terá notas altas. Mas quando ela olha para o seu lado sombra e, de repente, em uma série de elementos, ela se autoavalia com notas muito baixas, opa, se ali existe uma nota baixa, eu sou pouco paciente, então eu sou muito impaciente. Eu me daria uma nota baixa no quesito paciência. Eu tenho lado sombra nisso. Então, ali, de fato, existe muita margem de desenvolvimento pessoal. Não sei se eu fui claro nessa minha construção. O fato é necessário, e aqui nós estamos alinhados, Simone e eu, com o pensamento da Brené Brown, ela é para nós uma referência, é necessário olharmos para esse lado sombra, olharmos para essas fraquezas com muito respeito, com muita compaixão, para usarmos o termo que a Brené Brown usa, porque entendemos, inclusive, que ali está a grande margem do nosso desenvolvimento pessoal. Exatamente. E uma frase, se me permite, Sidney. Manda, claro.
E uma frase que eu gosto muito dela é quando ela fala assim: vulnerabilidade não é nem ganhar e nem perder. É ter a coragem de se expor mesmo sem poder controlar o resultado. Né? Olha que frase profunda essa, né? Então, assim, quando tira aquela necessidade que eu preciso acertar sempre. Então, quando ela traz essa questão, né, esse livro aqui, quem puder leia, quem já leu deve ter gostado pra caramba, assim como a gente gostou. Olha o subtítulo dele: abandone a pessoa que você acha que deve ser e seja você mesmo. Isso me traz uma frase que outro dia eu postei nas redes sociais falando assim: seja você de verdade em tudo que você faz. E ser você de verdade não é uma coisa simples, não é fácil, pode ser muito doloroso, mas é libertador. Tira aquela máscara que a gente tem que ser perfeito, né? E uma vez me falaram isso, que por que você quer ser Deus ao buscar a perfeição, né? Então somos humanos, a imperfeição ela já está inerente e a gente nega isso, né? E a gente não quer aceitar em função de N fatores, né? Conforme eu falei lá dos programadores, não dá para a gente julgar e nem julgar os programadores que nos influenciaram, porque na verdade eles tiveram outros que influenciaram eles e isso foi passando, né, ao longo do tempo. Então não é no sentido de julgar, mas é no sentido de olhar essas fragilidades e acolher e entender por que elas acontecem e como você vai deixar, conforme o vídeo mostra, influenciar e te dominar, porque você sabe que aquilo está em você, mas você hoje enxerga que aquilo não te controla, aquilo não rege mais a sua vida. Então, por isso que vulnerabilidade, eu entendo, né, assim, tanto o Sidney quanto eu, a gente entende que é uma coisa positiva, no sentido de você realmente expor a sua verdade, e porque é algo que você não pode controlar o resultado que vai estar sendo influenciado por outros, né? Mas você está sendo coerente com a sua verdade. Muito bem. É isso. E aí, queríamos destacar algumas referências, né? As que estão em verde nós já tínhamos pincelado na semana passada. O Daniel Goleman e o Satish Kumar são outros autores que estão nos guiando nessa nossa jornada aqui de construção do que nós estamos chamando de Escola da Alma. Então, com o tempo, traremos outras referências. Então, autores contemporâneos das mais diferentes nacionalidades. Diga. Inclusive, autoconhecimento, conforme a gente falou, que é um dos pilares de inteligência emocional, é o Daniel Goleman, que é referência nesse assunto, né, que trouxe à tona a questão da inteligência emocional muito bem detalhada, embasada e pesquisada aí por anos. Exatamente. E o Satish Kumar, que é outro sujeito que descobrimos há não muito tempo. O Satish é um daqueles indianos, e eu brinco que indiano, quando dá para ser bom, é porque é muito bom mesmo. Existem vários na história. Então, está aqui o livro, vou até fazer aqui a referência especial, Solo, Alma e Sociedade. Esse livro é fabuloso, de uma simplicidade de ideias impressionante. E a metáfora também é linda, né? Solo, alma e sociedade, ou seja, solo, a nossa relação conosco, com o planeta Terra, né? O solo, a alma, nós estamos falando aqui de alma, a relação conosco mesmos, e sociedade, a nossa relação com o outro. Esses outros que são outras versões de nós mesmos. Então, esse é um elemento que é importante tanto para a Simone quanto para mim. Nós queremos falar de assuntos que, embora tenham uma forte carga de subjetividade, são assuntos estudados por pessoas, inclusive com respeitabilidade acadêmica, para nós não ficarmos simplesmente no achismo. O achismo interessa pouco. Nós queremos discutir o que é subjetivo
mas a partir de referências que são respeitadas. A Simone vai fazer um convite para vocês. Nós temos um grupo de WhatsApp, nós já falamos disso na semana passada, né? E ela vai reforçar o convite agora, tanto para aqueles que não estavam conosco, quanto para aqueles que já estavam, mas ainda não se decidiram. Isso, exatamente. Bom, esse projeto começou e agora está rodando. E uma das ferramentas dele é esse grupo ativo, alimentado por pessoas. E então, se você quer continuar recebendo esse conteúdo, continuar cuidando, alimentando a alma nessa jornada com a gente, vem participar do nosso grupo de WhatsApp, Escola da Alma. A nossa missão é puramente compartilhar conhecimentos que cuidem e alimentem a alma. E você terá acesso a conteúdos, cursos, treinamentos, dicas de livros, filmes. Então, o que você vai ganhar com isso? Conhecimento, vai ter muita troca, insights e esse cuidado, né? Que hoje a gente vê que poucas instituições estão olhando, né? Muitos chamam de soft skills, mas eu acho que é muito hard no sentido da gente lidar com comportamentos, entender essas fragilidades. E então fica um convite, né, para vocês que quiserem entrar, fazer parte desse grupo. O grupo ele funciona com 2 dias de conteúdo que a gente lança para a gente trocar ideias, pensamentos. Então, os conteúdos são liberados de segunda e quinta-feira, justamente para a gente ter um início da semana já entrando em reflexão e aí a gente ir para o fim de semana também com outros questionamentos, né? Então, vai ser um prazer enorme ter vocês lá com a gente, tá bom? Esse é um grupo gratuito, então, para você fazer parte, não existe nenhum investimento, ok? O grupo já está formado, nós formamos o grupo na sexta-feira, depois do webinar do dia 20, na última sexta-feira. Os conteúdos que nós estamos compartilhando aqui, então essa apresentação em PDF, o link da cena do Mestre Yoda, a própria ferramenta de perfil, tudo isso nós colocaremos amanhã mesmo nesse grupo lá do WhatsApp. E como o grupo acabou de ser formado, de certa forma ele está, ele está aquecendo, a proposta é que tenha muito conteúdo, tenha muita troca de ideias, dentro de uma determinada lógica, de nós abrirmos o grupo para interação às segundas e quintas, e esticando para as sextas-feiras, para que as pessoas também possam compartilhar o que elas estão fazendo, o que elas estão lendo, estão estudando, dicas de filmes, enfim. Partindo da premissa, como nós falamos antes, que esses nossos processos de desenvolvimento são enriquecidos quando nós estamos juntos, quando nós estamos em grupo, enfim, coletivos. Então está feito o convite, quem quiser participar, basta nos mandar um WhatsApp e nós jogamos o contato para dentro do grupo, ok? Vai ser um prazer contar com vocês. Diga. Só mais um detalhezinho. E mais um material que a gente vai compartilhar, né, extra, amanhã no grupo. É um plano de desenvolvimento depois de vocês fazerem esse exercício de avaliação comportamental. Então, nesse plano de desenvolvimento, tem todas as características de cada perfil. Então, aí vocês conseguem enxergar, né, as características, conseguir assinalar e quais serão os próximos passos. Quais serão os próximos passos para vocês irem desenvolvendo. Então, como um plano mesmo de ação. Então, fica aí mais um convite para vocês terem acesso, só entrando lá no grupo. Muito bem. Vou passar aqui mais um. Nós queríamos perguntar para vocês se nós teremos um próximo encontro, um próximo webinar. Essa é uma pergunta mesmo, queremos ouvi-los. Por isso esse dadinho aí do sim, não, talvez. Se entendermos no sentido mais amplo, nós todos, não somente a Simone e eu, se entendermos que existe espaço para nós abordarmos o terceiro tema que foi mais citado naquela pesquisa que eu comentei lá atrás, eu peço que vocês também se manifestem
Podemos fazer agora isso, inclusive, nesse espaço que vem na sequência, que é o espaço de perguntas, ou podemos fazê-lo depois, se vocês quiserem, compartilhem via WhatsApp. A Michele já pôs aqui no chat que sim. Obrigado, Michele. Só compartilhando o tema, né? Que o terceiro tema que foi mais votado, né, Sidney, que é gestão de emoções. Para quem não participou e não viu a pesquisa, o terceiro tema mais votado, que seria uma sugestão de um próximo, é gestão de emoções, que super dá fit com esses outros que a gente já comentou, que é o primeiro que foi de equilíbrio entre vida pessoal e profissional, e o de hoje, que é autoconhecimento. Então, até gestão de emoções é um dos pilares também dentro de competências interpessoais, aquilo que está dentro da gente. Tem várias pessoas aqui no chat, Simone, já respondendo. A Michelle, a Patrícia Gil, o Douglas, a Márcia, a Milceia, a Nancy, a Vivi, a Mônica, a Mariana, enfim, agradeço. Gente, vamos abrir agora as perguntas. Eu vou liberar o áudio, ou então vocês mesmos liberem os áudios. E, enfim, aproveitem para fazer perguntas agora. Simone, é o Daniel. Eu refiz esse exercício, né, e deu uma diferença da outra vez. Uma diferença mais equilibrada. Porque, assim, eu olhei as respostas de uma forma mais direta, vamos dizer assim. Sem ficar pensando muito como eu faria, o que eu faria hoje. Então, eu não achei onde está o chat aqui. Tem que clicar no chat para falar sim? Para responder? Não. Não, pode ser também. por áudio mesmo, Daniel. Tá, então pode ser. Eu falo sim para essa próxima webinar. É quarta, né? Seria quarta-feira? Isso, a intenção é a gente fazer às quartas-feiras. E, Daniel, legal que você trouxe, viu? Porque isso até confirma aquilo que eu expliquei no início lá sobre o exercício, que esse exercício, ele varia, assim, o resultado dependendo do momento que você está, da situação que hoje, como que você está olhando para a sua vida, para as coisas ao seu redor. Muito obrigada por você ter compartilhado isso, fico feliz e fico feliz de você ter olhado para o exercício dessa forma mesmo, não buscando a resposta, mas sim deixando ela vir naturalmente, que é esse o foco do exercício mesmo, para ser o mais real possível, tá? Parabéns, obrigada por você ter compartilhado. Obrigado, Daniel. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Não sejam tímidos, perguntem. Oi, Paty. Boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo. Eu tenho uma pergunta, né? Porque essa ferramenta, esse teste, ainda mais porque eu trabalho no meio corporativo, então a gente também tem essa ferramenta, né, com outros arquétipos, mas a gente sabe que realmente, dependendo do contexto, tanto profissional, familiar, social, a gente acaba mudando essas competências e esses pontos fortes e também as melhorias da sombra. E de quanto em quanto tempo seria o ideal para a gente sempre revisitar isso, para a gente poder até avaliar o que a gente melhorou nos pontos que a gente identificou, para a gente poder ter um equilíbrio? Olha, Paty, excelente pergunta, viu? Eu vou falar o que baseado no que eu tenho praticado comigo e depois o Sidney fala a opinião dele. Mas a gente recebe informação praticamente assim em toneladas por dia, então assim é muita realidade nova, mudanças, né? Olha o processo todo que a gente vem vindo nesse novo cenário aí. Então, o que eu faço comigo, que eu acho que até me traz um pouco de segurança e faz eu olhar também para a questão do meu plano de desenvolvimento. Eu faço essa avaliação a cada 6 meses. Por quê? Porque 6 meses aí a gente também muda, vamos dizer, se a gente pensar assim, é toda uma construção do primeiro semestre do ano, aí depois já tem uma outra visão para terminar, então as cobranças são diferentes. Então eu gosto de fazer a cada 6 meses esse exercício, mas não é uma regra. Você pode olhar e falar, olha, eu quero fazer numa frequência menor ou eu quero fazer anualmente, porque é quando eu paro também para fazer a minha avaliação de desempenho na empresa. Então, eu quero fazer nesse momento. Então, é mais assim, não existe uma resposta certa, sabe? Mas aquilo que faça sentido para você de acordo com o seu plano de desenvolvimento.
Eu vou dar uma sugestão. Vou dar uma sugestão. Acho que concordo com a Simone, a questão dos 6 meses, acho que é uma boa métrica. E eu vou sugerir uma outra métrica. A experiência mostra que os nossos processos de desenvolvimento são fortemente influenciados pelas circunstâncias de vida. E a fase que nós estamos vivendo é absolutamente indicativa disso. O quanto cada um de nós vai sair desse momento de pandemia, dessa experiência surreal, diferente do que éramos lá no meio de março, quando essa coisa no Brasil começou. Então, assim, grandes experiências de vida, e quando eu falo grandes, podem ser grandes em termos positivos ou em termos negativos, grandes experiências de vida nos transformam. Ponto. Nós saímos dessas experiências diferentes do que nós éramos antes delas. Isso vale para um começo de relação, um término de relação, isso vale para o luto, isso vale para uma mudança de emprego significativa ou de cidade, enfim. Então, minha sugestão, além dos 6 meses, faça essas autoavaliações sempre que você estiver encerrando uma grande experiência assim, que você estiver finalizando um ciclo de mudança. Porque certamente você saiu desse ciclo diferente do que você entrou. Eu queria fazer um comentário também. Manda. Boa noite, eu sou Fabiane. Boa noite. Fabi. Prazer te reencontrar, meu Cid? Prazer ter aqui você. Você é uma empreteca, tem vários empretecos aqui. Assim, eu refiz, não é a primeira vez que eu faço exercício. Meu resultado também mudou. Meu perfil principal também é gato e águia, mas percebi que meu lado águia diminuiu, né? E aí eu desenvolvi mais os outros dois, o tubarão e o lobo. E faço um pouco da análise, não só em relação ao momento atual e talvez pela própria o desenvolvimento profissional, que hoje requer um pouco mais desses 2 elementos, mas fiquei pensando também por outras experiências de vida, né? Não só desse momento, mas acontecimentos, circunstâncias que levam a gente a desenvolver mais um lado ou a inibir outras características, né? Então foi interessante e eu vou refletir não só do lado dos ganhos, mas do lado sombra. Porque, assim, tem as perdas também. Puxa, se você está diminuindo uma característica, por quê? O que está interferindo nisso também? Não só naquilo que você está desenvolvendo, que você vê que é um ganho, mas também naquilo que está diminuindo. Então, esse é o comentário que eu queria fazer do exercício. Foi muito legal refazer. E eu queria fazer um comentário sobre o vídeo do Yoda, né? Se for possível. Claro. Porque vocês falaram do lado sombra, né? E ali retrata a luta dele com ele mesmo. Sim. Primeiro no auto-reconhecimento, né? Que aquilo fazia parte dele, mas não o controlava. Mas o final do vídeo me pareceu um pouco contraditório com a mensagem que vocês quiseram passar. Porque no final do vídeo a fala dele é de rejeição ao lado sombra. E eu pensei que ia finalizar com ele integrando o lado sombra e procurando se harmonizar com aquilo, com esse lado, não rejeitar. Então aí vai na contramão do outro livro que vocês passaram, né? Enfim, mas essa leitura que eu fiz. Ele não integra, ele reconhece, mas ele rejeita, não ele integra aquilo e se harmoniza com aquilo, né? É legal você trazer esse contraponto, Fabi. Eu e Simone conversamos bastante sobre essa cena. A leitura que eu faço particularmente é que é uma metáfora, mesmo a aparente rejeição é uma metáfora. É importante sempre trazer para análise a leitura do personagem e o personagem, embora seja um personagem com índole pacífica, ele tem uma pegada samurai. Ele é um personagem guerreiro. Então, na metáfora do guerreiro, do samurai, a forma dele superar a adversidade é vencendo a adversidade, não é encontrando um ponto de
negociação. Então, feita essa consideração do perfil do personagem, eu entendo o seu contraponto e eu vejo essa questão de que ele valida esse lado sombra. E o que ele, na verdade, a grande vitória é a vitória dele sobre ele mesmo. Então, essa é a metáfora que está posta. Assim. E ele fala, tem uma frase no final que para mim é muito marcante, que para vencer o lado sombra demanda paciência e treinamento. Ou seja, não é algo fácil, demanda paciência, não vai acontecer da noite para o dia. Cada um de nós com os seus respectivos lados sombra. Eu citei vários, da impaciência, do nervosismo, da raiva, da falta de respeito e por aí vai. Demanda paciência e demanda esforço. Quando ele fala de treinamento, é essa a lógica. Não vai acontecer da noite para o dia. É um longo processo. Então, esse é meu ponto de vista. Assim. Eu acho que é uma metáfora do modo como ele supera essa relação dele com ele mesmo. Ali ele está vencendo não o lado sombra, ali ele está vencendo a limitação que ele tem em relação ao lado sombra. Certo. Não sei se eu fui claro, se fez sentido. Algumas características, de repente, você vai aprender a conviver com elas, você não vai se deixar mais dominar por essas características ou essas tendências, mas você sabe que aquilo é uma tendência que vai te acompanhar, né? Mas ela já deixa de ter aquela força. Então, a palavra rejeição é que pegou para mim, entendeu? Entendo. Se a gente fosse pensar o samurai, ele corta, né, com a espada. Ele elimina, né? Os mestres Jedi são um pouco mais refinados, mas tem uma pegada samurai. Então, é preciso entender esse contexto do personagem. Eu achei bacana a colocação da Fabi. Estão me ouvindo? Sim. Tá. Porque eu acredito também que na hora que você traz, enquanto você está tentando esconder sua sombra, ela tem um certo poder sobre você. Então, ela fica aquela coisa que você não quer encostar, porque é muito doloroso para você reconhecer a sua sombra. No momento que você traz para o consciente a sombra, você pode ativar um processo mental de conseguir identificar. Vai demorar, como o Sidney falou, eu acho que demora um tempo para você ficar coisa automática, você conseguir identificar assim antes de reagir. Mas aí você vai vendo, puxa, depois que você fez alguma coisa, você falou alguma coisa, esse é o meu lado, peraí. Sabe, você vai ficando mais atento para que na próxima vez isso não aconteça. Sim. Eu só queria aproveitar o espaço aqui e dizer que foi uma experiência assim muito, muito bacana. Eu achei o título, o nome, Escola da Alma, fundamental, especialmente nesse processo. A Simone me conhece, o Sidney já me conhece há bastante tempo. Meu lado é um pouco mais ainda viajando na maionese, mas também a ideia de trabalhar com pessoas e fazer com que as pessoas tenham uma melhor qualidade de vida, mas usando mais as coisas, as técnicas e os procedimentos mais do ponto de vista mais energético, digamos assim. E eu achei bacanésimo, mas, por exemplo, essa ferramenta foi muito legal, porque eu nunca tinha trabalhado, nunca tinha tido contato. Eu trabalhei há muitos anos, quase 10 anos, com o Sidney, com o Enneagrama, que me ajudou muito naquela época. Mas a coisa de uns 5 anos atrás foi o Myers-Briggs, que me deu uma clareza. E me levou, acho que uns 3 anos para eu conseguir identificar meu perfil, porque cada teste que eu fazia em cada website dava uma coisa diferente. Então, achei assim a proposta maravilhosa. Eu quero muito fazer parte, porque eu acho que é isso que a gente leva da vida. O que você comprou, o que você viu. Não, é o que você conseguiu carregar de bagagem para você né, quando isso tudo virar alguma coisa diferente. Mas é isso. Obrigada. Eu achei a oportunidade maravilhosa. Adorei fazer parte de... Mônica, obrigado pelo teu feedback. Eu conheço a Mônica A gente estudou na escola junto, então eu conheço a Mônica faz uns 15 anos. A gente se formou no ensino médio faz uns 15 anos, então eu conheço a Mônica há uns 15 anos.
Maravilha. Obrigada, viu, Mônica? Prazer em te conhecer. Obrigada pelo Foi um feedback. prazer. Mais alguém, gente? Vamos lá, perguntem, não fiquem tímidos. Oi, estão me ouvindo? Sim. Então, uma coisa que meu marido fala bastante, né? O ser humano tem a grande capacidade de adaptação, né? E a gente tem, olhando para o lado nosso de sombra, a gente tem que saber que ele faz parte da nossa verdade, né? E a gente tem que ir adaptando e melhorando aquilo que pode. Eu gostei bastante de fazer o teste. Vou fazer de novo, porque eu fiz rapidinho hoje. Eu acho que vai ter algumas alterações. Porque você vai respondendo no rapidinho e é aquilo que a Simone falou. Responde, vai a primeira coisa que você pensou, é aquilo, mas ainda acho que vou fazer um pouquinho mais de calma. Porque esses testes me trazem umas coisas assim, nossa, eu preciso melhorar nisso, preciso melhorar naquilo, e é legal, eu gosto bastante, e aprendi muito. Muito obrigada, estou muito agradecida. Bacana. Obrigada a você. Eu que agradeço. E é interessante que esse exercício dá para fazer um link também com a Roda da Vida, que é o primeiro exercício, né, do primeiro webinário. Então, quem entrar no grupo hoje, que não teve acesso, a gente envia novamente o Roda da Vida. Mas é muito interessante, porque daí esse mostra quem somos e o Roda da Vida é como estão as coisas em função de N variáveis, né? Então, é muito bacana esse complemento. Obrigada, Márcia. Eu que agradeço. Obrigado, Márcia. Obrigada. Mais alguma questão, gente? Aproveite agora ou cale-se até quarta-feira que vem. A próxima oportunidade para fazer pergunta é só na quarta-feira que vem. Ou então no grupo do WhatsApp. O grupo do WhatsApp está lá. Essas ferramentas do último webinar já estão no grupo. Eu não sei direito, estou pensando aqui. As pessoas que a gente colocar agora, Simone, se elas vão conseguir acessar ali nos links do grupo. Mas, enfim, caso não consiga, a gente envia de novo mesmo. Não tem nenhum problema. A Vivian colocou aqui uma pergunta que não recebeu o teste. A gente vai mandar para você, Vivian. Fica tranquila. Obrigada, Michele. Pode convidar várias pessoas. Eu falo que a gente... Sabe aquela cena do filme que jogam uma garrafa no mar? Não vamos pensar assim ecologicamente que não é correto, tá? Mas uma garrafa com pergaminho dentro, uma carta, e aí o universo conspira para aquela garrafa chegar para a pessoa certa. Essa é a essência do grupo. Então, assim, se você pensou em alguém que ia gostar também de entrar nesse grupo, de ajudar ela em algum processo, às vezes tem alguém que você fala, putz, eu queria tanto que essa amiga ouvisse isso, tivesse contato com isso, ou meu amigo, ou meu irmão, meu pai, convida ele, se, lógico, que você sentir abertura para isso, mas vai ser muito bem-vindo. Eu acho que toda troca ela é válida, a gente sai muito melhor do que a gente entra. Tá bom? Então fica o convite para vocês. Mas para a gente colocar vocês no grupo, vocês têm que mandar para a gente o WhatsApp, tá bom? Porque daí teve muitas pessoas que depois me perguntaram, mas não colocou eu no grupo e tal. Mas aí tinha deixado só aqui no chat, e depois quando a gente sai da sala, acaba sumindo as mensagens. Isso mesmo. Manda pelo WhatsApp, por favor. A Vivian Carrete já mandou. Nós tínhamos uma outra Vivian. Vivian, acho que foi você que não recebeu, né? Você entrou agora, você se inscreveu quase no finalzinho de tarde, acabou que você não recebeu. Mas eu te mando sim, tranquilo. Gente, se vocês não têm mais pergunta, a Milceia está voltando para a sala, ela tinha saído. Se vocês não têm mais nenhuma pergunta, a gente vai encerrar por aqui. Foi um prazer poder compartilhar com vocês. A gente fica à disposição e vai ser um prazer se vocês toparem embarcar conosco nesse nosso projeto aí de busca de respostas. Cada um as suas e todos juntos, ok? Tô dentro. Que bom. Então, pessoal, muito obrigada. Gratidão enorme por cada um que está aqui dividindo esse seu tempo com a gente. Que alegria. Saio daqui muito feliz, né? Espero que todos também, né, saiam um pouquinho melhor do que entraram. E assim como a votação, quarta-feira que vem teremos o próximo, então, falando sobre gestão de emoções. E a gente promete trazer muita coisa boa para vocês. Tá bom? A gente vai preparar um link, gente. Eu disparo para vocês um link de inscrição, tá bom?
E aí a gente vai formando uma lista de transmissão específica para o webinar da quarta-feira que vem, tá bom? Bom descanso para vocês. Durmam agasalhados porque está muito frio. Bebam água, que o clima está seco. Exatamente. Tchau, tchau, gente. Beijos. Tchau, tchau.